Espiritismo BH tem uma satisfação muito grande em receber para este programa nosso amigo, companheiro Edio Soares. Ele tem um papel importante no movimento espírita mineiro e vai falar conosco a respeito de materializações luminosas de espíritos que ocorreram aqui em nossa cidade na década de 50, onde residiram os seus pais. Tudo bem, Ed? Tudo bem, nós ficamos muito honrados com o convite. Esperamos que as nossas respostas possam atender aos anseios de vocês. Ed, fale-nos um pouco sobre os seus pais e o papel que eles exerceram na comunidade espírita em Belo Horizonte. Os meus pais, a nossa irmã Elvira Barros Soares, né, também conhecida como Irmã Ló, e o Sr. Jair Soares, eles desempenharam um papel muito grande no espiritismo em Belo Horizonte, porque eles iniciaram, através de orientações espirituais, um movimento espírita, né, que abrangeu praticamente todo o país, que é o movimento da fraternidade. E nós reputamos de grande valia o trabalho deles, atendendo, né, aos anseios dessa minha espiritualidade, e nós destacamos que eles vieram dentro de um contexto espiritual, quando vieram aqui, aportar aqui, né, no nosso planeta Terra, porque foi ele, a nossa irmã Ló e o nosso irmão Chico Xavier, né, que são contemporâneos. Eles nasceram todos no mesmo ano, em 1910. A dona Ló foi em janeiro, o Sr. Jair em fevereiro e o Chico em abril. Então, eu suponho, né, e tenho a convicção de que eles vieram predestinados já para a realização dessas atividades, cada um dentro do seu campo. E hoje, as modificações que ocorreram com a implantação do movimento da fraternidade vieram atingir o espiritismo como um todo, principalmente as reuniões espíritas, porque ocorreram várias modificações do sistema que era antigamente com o que hoje nós vemos por aí. Antes de iniciar o processo, né, das materializações luminosas, conforme você ainda vai nos descrever, que tipo de tarefa ou de atividade seus pais se envolveram? Os meus pais, eles viveram no interior, né? Nasceram no interior, viveram no interior há muito tempo. O Sr. Jair, o meu pai, ele se tornou espírita depois que casou com a nossa irmã Elvira, que já era de família espírita. E casaram em Ponte Nova, e lá já a dona Ló participava já de várias atividades, sabe? Principalmente junto a doenças mentais. Quando vieram para Belo Horizonte, eles passaram a frequentar o chamado Centro Espírita Oriente, que existe até hoje. E lá desenvolveram as atividades da época, mas normalmente na parte de mediúnica, vamos dizer assim. E porque não havia ainda essa parte de assistência social que existe hoje, a não ser através das mocidades daquela época, que eram orientadas pelo nosso irmão Leopoldo Machado, e que então eles faziam campanha do quilo. Com o advento das reuniões de materialização, com as orientações espirituais, eles então passaram a procurar os enfermos para tratamento, para ajudar. Aí vieram as atividades da campanha do quilo, né? Vieram as visitações em enfermo, vieram modificações nas reuniões públicas, que, por exemplo, as comunicações, a recepção das entidades era feita dentro do salão, né, com todo mundo presente e tudo. Aí passou-se a ter as reuniões
essas tipos de reuniões mediúnicas em salões fechados, né, com vibracionais escolhidos pela própria espiritualidade. Ou seja, você está dizendo que isso tudo foi organizado depois que os espíritos começaram a se manifestar nas materializações. Nas materializações, perfeitamente, mas já alguma atividade era exercida até antes, porque nós podemos partir do seguinte princípio. Esse grupo, o senhor Jair, Dona Ló e mais outros companheiros, eles começaram a se reunir em Belo Horizonte em 1938. Então, em 1938, eles já tinham reuniões, já tinham orientações espirituais, né? Depois teve reuniões através do copo, né? Depois continuaram as reuniões na casa do meu pai com o desencarne da minha avó, porque as reuniões eram realizadas na casa dela. E, então, já havia ali, inclusive, receituários, mesmo antes do advento do movimento da ectoplasmia, já havia orientações espirituais indicando medicamentos, principalmente produtos, né? Não esses produtos alopáticos que nós encontramos hoje. A espiritualidade já dava e já indicava e era feito o tratamento daquelas pessoas que procuravam. Então, com o advento então, das reuniões de materialização, vieram outros componentes, né, que foi, como você citou, o caso da campanha do quilo, das visitas a enfermo, né? A primeira visita a enfermo feita dentro desse movimento foi feita, acho que em 1949 ou 1950, quando foi se visitar um enfermo que residia ali na avenida, hoje é a Avenida Santos Dumont, naquela época era a Avenida do Comércio, e por indicação da espiritualidade, quer dizer, as pessoas que foram fazer a visita saíram da reunião por indicação dos espíritos que falaram, vocês vão visitar em tal lugar assim, assim. Deram o endereço e essa equipe foi lá fazer a visita a esse enfermo. Quer dizer, já foi uma orientação para uma tarefa organizada, dada pelos espíritos, né, que estavam se materializando. Então, essa atividade deles aí foi muito boa. Então, isso veio trazer essa revolução dentro da doutrina espírita, né? Ed, antes de iniciar as suas narrativas propriamente ditas, explique o que é e em que circunstâncias ocorre o fenômeno de materialização luminosa. A materialização, ou ectoplasmia, como chamam hoje, ocorre com a utilização do ectoplasma, que, segundo a parapsicologia, é uma substância visível que emana do corpo dos médiuns. Ocorre principalmente em recintos fechados, sem a presença de qualquer luminosidade. Nós falamos principalmente porque nós sabemos de casos de materializações de espíritos à luz do dia. Isso também ocorre, mas isso dentro de um determinado preparo e determinadas situações. Isso, no nosso movimento, tivemos talvez uns 2 ou 3 casos dessa natureza. E como aconteceu a realização da primeira reunião de materialização luminosa na casa do Jair Soares, seu pai? Bom, a primeira reunião ocorreu no dia 11 de fevereiro de 1949. No dia 10 de fevereiro, aportou na casa do senhor Jair uma caravana vinda do Rio de Janeiro com destino a Pedro Leopoldo. E, como houve um atraso na viagem do trem, já era muito tarde, já era por volta de 10 horas da noite, e eles tinham o endereço lá de casa porque o nosso irmão Ranieri, frequentador aqui do grupo, principalmente do Centro-Oriente, e ele estava trabalhando no Rio. Ele então disse a essas pessoas, olha, se vocês vão, então, se tiver algum problema, vocês procuram nesse endereço do senhor Jair. E eles aportaram lá na casa do senhor Jair, era mais ou menos 10 horas da noite, eles aportaram lá para serem recebidos. O senhor Jair... Só para sintonizar o internauta, o Ranieri é o Rafael Américo Ranieri.
Perfeitamente. que é inclusive autor do livro Materializações Luminosas. Né? Então, E, por favor. então, a dona Ló já estava dormindo, o seu Jair recebeu a caravana, arranjou lá colchões e tal, o pessoal dormiu no chão. Tudo improvisado. Tudo improvisado. E no outro dia cedo, a dona Ló levantou, foi preparar o café. Essa caravana, que era composta pelo nosso irmão Peixotinho, médium de materialização no Rio de Janeiro, o nosso irmão Inácio e a nossa irmã Laura, eles então sentaram lá na mesa da copa para tomar o café da manhã, quando o Peixotinho viu a irmã Sheila abraçada com a dona Ló na cozinha, e virou para o Peixotinho e falou assim: essa é uma irmã muito querida nossa e está muito enferma, está precisando de nós, então nós temos que você não vai viajar para Leopoldo II, nós vamos fazer uma reunião para ela aqui. Ou seja, então o médium Peixotinho percebeu a presença do espírito Sheila, uma percepção mediúnica, uma evidência ao lado da sua mãe. Perfeitamente. Né? E então, nesse mesmo dia 11, então foi feita essa primeira reunião, onde a nossa irmã Ló recebeu um longo tratamento. Qual que era a doença dela? A doença dela, ela estava com câncer. Né? Ela estava com câncer. Nessa vinda do Peixotinho, ela estava já com câncer pulmonar. Esse câncer pulmonar foi proveniente de uma metástase que ela teve de um câncer em 1941, 42. Ela teve, nos órgãos reprodutores, ela teve câncer e deu metástase no pulmão. Então já tinham se passado 8 anos, né? Ela operou, fez 2 cirurgias, se recuperou, ficou bem, mas aí, quando foi em 48, para 49, foi constatado, em 48 foi constatado, então, que teve a recidiva. E ela, então, foi desenganada, não tinha tratamento, e com um tempo de vida aproximado, mais ou menos, de até 6 meses. 6 meses que os médicos tinham dado. Os médicos tinham dado. Mas ela, com o tratamento espiritual, que foi essa reunião no dia 11, uma outra reunião no dia 13 e outra no dia 14 de fevereiro, porque no dia 12 aí o Peixotinho fez a reunião em Pedro Leopoldo, que era o destino dele, e a dona Ló também participou dessa reunião em Pedro Leopoldo, então ela fez esse tratamento nessas reuniões, e na última reunião, depois do tratamento, a nossa irmã Sheila anunciou que ela estava curada. E ela viveu quantos anos após essa cura? Ela viveu 22 anos após a cura e só veio a desencarnar por problema coronário. Ou seja, não tinha nada a ver com o problema vascular. Cancerígeno. Cancerígeno. Depois do retorno do médium Francisco Lins Peixoto, né, o Peixotinho, ao Rio de Janeiro, após essa sequência de reuniões aqui em Belo Horizonte e em Pedro Leopoldo, o Jair Soares, seu pai, prosseguiu com as reuniões em sua casa e com que propósito ele fez isso? Ele, à vista das reuniões, ele ficou empolgado, logicamente, e ele então, por orientação talvez da espiritualidade, ele então, na nossa residência, ele instalou lá essas reuniões para vamos dizer assim, materializações. Nós não tínhamos médiuns, né, na época, e os médiuns foram aparecendo para serem, inclusive, desenvolvidos. Né? Agora, com o foco principal, que seria o tratamento dos enfermos. Logicamente, teve aquela fase inicial de euforia do pessoal, de muitos acontecimentos, muita curiosidade e tudo, mas isso foi até um certo ponto. Depois os espíritos falaram, a partir de agora, acabou o investimento e vamos agora à coisa mais séria, que é o tratamento dos enfermos. Quando ocorreu a primeira reunião, você tinha quantos anos? Na reunião no dia 11 de fevereiro, eu ia completar 16 anos.
Então você estava ainda bem jovem, né? Nessa época. Jovem. Eu nem estava em Belo Horizonte. Eu estava passando férias em Teixeiras, na casa da minha avó. E meu pai, então, ligou para lá, me avisou dessas reuniões e falou que se eu quisesse vir, era para me vir. Eu voltei a Belo Horizonte e participei das outras 2 reuniões em Belo Horizonte. O médium Peixotinho retornou a Belo Horizonte outras vezes? Várias vezes, né? Uma vez por ano ele vinha a Belo Horizonte para Leopoldo. Uma vez por ano ele vinha. E aí, com ele sempre fazia... Sempre fazia reuniões. As reuniões, né? Como doador de ectoplasma. Perfeitamente. E após a participação do Peixotinho, houve algum outro médium que se destacou na doação ectoplasmática para essas materializações? Em Belo Horizonte, nós destacamos o Fábio Machado. Foi um médium... Fábio Machado. Fábio Machado, um médium de uma potencialidade enorme. Também tivemos o Enio Vendring, que desenvolveu a sua mediunidade nessas reuniões. Enio Vendling. Enio Vendling. Ele já era médium, já praticamente desenvolvido em sua totalidade, como psicógrafo, como... né? Psicofonia. Né? Com psicofonia, na evidência. Ele já era um médium já, e desenvolveu então essa parte da ectoplasmia também, por esse tipo de reuniões. E é verdade que as reuniões com o Fábio Machado duravam muitas horas? Elas começavam impreterivelmente às 20 horas. Agora, terminar era entre 23 horas da noite ou então até 1h da manhã do outro dia. Então, esse período todo ele ficava com doação ectoplasmática ali, ele ia ficar bem fatigado, né? Mas é recompensado, né? Porque o que pede-se um pouco de ectoplasma, né? Mas a espiritualidade colaborava e ajudava, né? E essas reuniões tinham outra particularidade. No começo elas eram feitas todo dia. Você pode relacionar os espíritos que se materializaram nesses encontros? Aí nós podemos começar pela Sheila, né? Josef Gleber, Friedschein, Palminha, José Grosso. Esses aí eram, como dizer assim, os mais assíduos. A Maria Alice também frequenta toda a reunião, ela se apresentava até quando ela teve que reencarnar, né? Agora, esporadicamente, de vez em quando, nós tínhamos também a materialização do André Luiz, do Clarencio. E uma vez só nós tivemos a materialização do Allan Kardec. Do Allan Kardec. Essas materializações eram luminosas, tangíveis, se podia tocar, ver, qualquer pessoa, não precisava ser médium para poder ter a percepção. Não. Ela era uma vista como se eu estivesse conversando, eu estou conversando com você aqui, eu estaria conversando com eles da mesma maneira. Eles se apresentavam luminosos, né? E algumas vezes tinham alguma dificuldade para a formatação do rosto, que era a parte mais difícil, mas normalmente a gente os via todos iluminados. Quanto a essa materialização do Allan Kardec, você tem alguma informação a mais para nos dar? Foi uma materialização anunciada com muita antecedência, onde nem todos puderam participar da reunião. A espiritualidade indicou alguns elementos que poderiam participar dessa atividade. E durante, pelo menos em 15 dias, tiveram que fazer um regime bem grande para poder... Regime alimentar, né? Regime alimentar e também, como vamos dizer assim, um regime espiritual. Espiritual, né? Pensamentos, ações, atitudes. Tudo isso. Então, para que ocorresse essa materialização. Lamentavelmente, eu não fui escolhido. Então, mas te contaram naturalmente. Claro, se alguns quiser mais detalhes,
poderão ver no livro Forças Libertadoras, do Rafael Américo Ranieri, e ele tem lá um capítulo lá sobre essa materialização Do Allan Kardec. do Allan Kardec. E por quantos anos você pôde acompanhar essas reuniões? Bom, eu acompanhei essas reuniões desde de 1949 até a saída do Enio do nosso grupo, porque ele resolveu, com mais outros companheiros, de fundar uma nova instituição, que hoje é a Fraternidade Irmão Gracos. E até aí, então, eu tive um intervalo de 53 a 55, que eu não participei das reuniões, porque eu estava servindo no Exército, então não tinha tempo para poder participar dessas reuniões, porque tinha que levantar de madrugada, e fora a parte escolar também que eu tinha, né? Então, foram muitos anos aí, você contar aí de... Eu não me lembro quando é que foi que o Enio saiu do grupo, mas 20 anos, 20 e tantos anos ou mais. E alguma vez houve participação do Chico Xavier nas reuniões na casa do seu pai? Várias vezes o Chico Xavier, quando vinha a Belo Horizonte e tinha tempo para essa finalidade, ele participava das reuniões. E lá ele atuava como médium ou era só visitante? Não, ele era visitante. Visitante, né? Ele, como médium, ele andou atuando em algumas reuniões que ocorreram lá em Pedro Leopoldo. E o nosso irmão Arnaldo Rocha é mais capacitado para falar sobre... Já até nos relatou. E relatou, inclusive, que o Emmanuel deu um puxãozinho de orelha na turma, porque estavam exigindo muitas energias, né, do Chico, e a missão dele era outra. Que ele tinha que escolher ou os livros ou a materialização. Então... Ed, que fenômenos mais curiosos ocorreram nessas inúmeras sessões de materialização? Foram muitos fenômenos. Vamos citar alguns, né? Porque, para relembrar de todos, assim, a memória às vezes falha. Uma delas, por exemplo, é o Palminha e o Zé Grosso, né? Carregando principalmente o Edgar. Né? Seu irmão? É meu irmão. Ele pegava ele... Seu irmão era mais velho ou mais novo que você? Mais novo. Mais novo. Pegava, levantava, ele ia até quase na altura do teto. Ou seja, o espírito materializado, ele tinha quantos anos nessa época? Uns 12? Não sei, talvez uns 12 anos. 12 anos. E aí, então, ele era... ele era... Alçado? Alçado, brincavam com ele, esses negócios todos, né? E levantava e tudo. Tinha também, por exemplo, a moldagem, né, em parafina, né? Parafina quente das mãos, de mãos, né? Mãos, por exemplo, lá no Grupo Lócia tem um ou dois. Então tem um museu, um pequeno museu lá. Pequeno museu daquilo que restou, né? E nós temos lá mãos que enfiaram na parafina. Então você vê o problema da materialização, porque o espírito materializado enfiava a mão dentro daquele balde de parafina fervendo, né? Tirava, botava a mão dentro de uma vasilha com água fria para endurecer o molde e, posteriormente, desmaterializava a mão, porque a saída da mão era... O orifício fechado. O orifício não era fechado, mas era muito pequeno. Ou seja, não daria para poder puxar a mão sem danificar a luva. E ele desmaterializava a mão e ficava só a luva ali, de parafina. Então, nós tivemos várias e várias coisas disso. E quem quiser pode ver mais detalhes. Pode ler o livro Materializações Luminosas, do Rafael Américo Ranieri também, onde tem muitas... dessas luvas. Estou até com uma edição mais antiga aqui, vou deixar ele aqui. Que ocorreram
ocorreram no Rio de Janeiro com o Peixotinho e ocorreram aqui em Belo Horizonte também. Esse livro tem muitas fotos, né, sobre essa Tem época. muitas fotos, foi apresentado também a espiritualidade, 2 esboços de estatutos. Um do Grupo de Fraternidade e outro do Hospital Espírita André Luiz. São esses documentos aqui, né? A espiritualidade examinou esses esboços e, no decorrer da reunião de materialização, eles apuseram as suas assinaturas no verso de cada esboço, que pode ser, né, que está aí até hoje para ser confirmado, então, elas estão aí, podem para confirmar. E então foi mais uma atuação da espiritualidade, né, dentro dessas gama de fenômenos que a gente coisa. Eu estou vendo aqui que tem a assinatura da Sheila, André Luiz, Joseph Gleber e Fritz Schein. Então, cada um deles assinou o documento. Cada um deles assinou o documento. Usando uma caneta do nosso mundo material. Perfeitamente, usando uma caneta. Então, eles materializados pegaram a caneta e assinaram aqui, aprovando esse documento e esse outro aqui, que nós vamos mostrar também numa imagem mais dando um close, né? As 2 assinaturas. Além disso, também eles escreviam lá dentro da cabine também, a gente achava lá os bilhetes, principalmente os bilhetes da medicação que era preparada para ser fornecida aos enfermos que estavam na reunião, participando da reunião, para tratamento. Então, vinha lá como tomar o remédio, a medicação. Esses remédios eram todos preparados pela espiritualidade, pelos espíritos materializados, e eles usavam a tal de pipetazinha, e ali você achava lá, por exemplo, um medicamento para A, vermelho, para o B seria um azul, para o C seria um verde. Então, é de acordo com a enfermidade de cada um, a necessidade de cada um, esses medicamentos que eram preparados, eles apareciam com cores diferentes. E eram entregues aos enfermos. Logicamente, a maioria se deu muito bem, melhorou, e alguns apenas eram, vamos dizer assim, paliativos, porque já estavam mais ou menos chegando à época do retorno à parte espiritual, então aí a espiritualidade não ia interferir. Mas essa medicação, ela trazia um alívio, um conforto à pessoa. Então, em princípio, é o que eu poderia falar aí, porque fenômenos ocorreram bastante. Lembrar de todos, eu não lembro, sim. Mas se pegarem realmente esse livro, Materializações Luminosas, do Rafael Américo Ranieri, e também Materializações Luminosas do nosso irmão Dante Labate, que foi um participante dessas reuniões, poderão ver mais detalhes e maiores acontecimentos. Nós tivemos também o fenômeno, por exemplo, das balas cintilantes. Interessante, alguém levou, um dos assistentes, levou um pacote de balas, aquela bala Candy, né, que é aquela bala de açúcar. E ele então perguntou aos espíritos se podia chupar a bala lá, se o espírito chupava a bala, vocês podiam chupar e tal. E o espírito pegou a bala também e chupou. E depois pediu o pacote, pegou o pacote e passou aquela luzinha deles, que é a pipeta, que eles chamam, né? Pipeta. Ali em cima e tal, e deu para o pessoal e mandou que cada um pegasse. Cada um foi pegando uma bala e começaram a mastigar a bala. À medida que cada vez que se dava uma mordida na bala, saía aquele jato de claridade, de luz, entendeu? Então, se você jogava a bala no chão, pisava em cima, explodia aquela coisa de luz. E esse tratamento, ele tinha o poder de vigorar durante 24 horas. Tanto é que alguns assistentes perguntaram se podia levar para casa. E os espíritos falaram, não, pode levar. Levaram para casa, e lá na casa também, em ambiente escuro, né?
também mordia a bala e saía aquele, né, aquela luminosidade da bala. Era um fenômeno bastante interessante. O outro também nós tivemos foi uma radioatividade que foi jogada sobre o ambiente. Os espíritos inundaram o ambiente de radioatividade. Aí até alguém perguntou, mas a radioatividade faz mal. Nós tínhamos um dos assistentes lá, ele era professor de Química da Universidade Federal. Ele falou, a radioatividade faz mal. Ele falou, mas nós temos um elemento que vocês na Terra não conhecem, que neutraliza o efeito da radioatividade. E aí, ele falava, mas foi coisa e tal. Então, alguém lá pegou, naquele tempo a gente usava suspensório, né? Suspensório na roupa. Pegou o suspensório, esfregou o suspensório assim, saiu aquela luz. Então, você passava a mão na roupa, passava a mão, se você quisesse, saía. Luminosidade para todo lado. Todo mundo que estava lá dentro. Então, ficou algum tempo nessa brincadeira. Depois o espírito falou, bom, agora nós vamos retirar a radioatividade do ambiente. Aí, quando eles retiraram a radioatividade do ambiente, você podia passar a mão na roupa, uma coisa que não iluminava nada. Não acontecia mais nada. Não acontecia mais nada. Nós tivemos o caso também do enrolamento dos discos de vinil. O espírito do José Grosso pegou um disco de vinil, de 78 rotações, e levou e entregou para o Ranieri. Falou com o Ranieri, segura esse disco aí. Aí o Ranieri segurou o disco, ele veio com um aparelhinho, e eu não me lembro se ele pediu o Ranieri para contar até 3, não sei. Eu sei que ele, quando o Ranieri falou, agora você vê o disco aí, no escuro, o disco que o Ranieri pegou, o disco estava todo enrolado. Todo enrolado. Todo enrolado. Inclusive tem até essa foto aqui, nessa edição do Materializações Luminosas, né? Tem a foto que nós vamos tentar mostrar dos discos de vinil enrolados. Né? E aí o Ranieri então falou, mas o aparelho pode fazer desenrolar? Aí ele falou, pode. Aí aplicou o aparelho, desenrolou tudo. E ficou perfeito. Ficou perfeito. Depois o Ranieri falou, bom, você podia enrolar de novo então para eu poder levar lá para o Grupo André Luiz, lá no Rio de Janeiro. Para mostrar para o pessoal e guardar. Então tornou a enrolar de novo. E esse deve estar no arquivo do Grupo André Luiz do Rio de Janeiro. Sabe? Então, são vários fenômenos que nós tivemos. E a irmã Sheila com o espelho? A irmã Sheila tinha um espelho que ficava na sala e ela, toda vez que ela materializava, ela ia lá no espelho, se olhava lá, ajeitava o cabelo, né? Ajeitava a mecha, porque, segundo consta, ela tinha uma cicatriz no rosto proveniente da última reencarnação dela. E então ela punha essa mecha do cabelo tampando esse lugar da cicatriz. Esse espelho é o que está também lá no pequeno museu lá do Grupo Ló. Esse espelho está lá. Né? Também tinha as pedras também que eram transportadas e lançadas lá. Né? Os espíritos, de vez em quando, você viu o barulho no telhado. Aí caía aquela pedra lá no chão, lá, não atingia ninguém. No escuro, elas caíam no chão sem atingir ninguém. E quando terminava a reunião, você já via, tinha lá umas pedras de cristal. Inclusive tem uma grande lá também, nesse museu. Nós vamos apresentar também a imagem. Do Ló. Teve também um episódio muito interessante, que o nosso irmão José Grosso chegou perto de um dos assistentes, o nosso irmão João Gonçalves, e falou, ô João, me arranja um dinheiro aí. Mas o João Gonçalves falou, mas como é que escuro? Não, enfiou a mão no bolso e tirou lá um tanto de dinheiro que ele não sabia quanto é que era. Aí o Zé Grosso, não, isso aqui dá. E eu vou comprar uma luva para poder fazer o trabalho lá de encher de parafina. E ele saiu. Passado um tempo, volta o Coelho. Ô João, eu
está aqui o troco, está aqui o troco, e eu trouxe a luva, mas a máquina fez um barulhão quando eu abri a máquina, que a registradora antiga, que você apertava um botão, ela abria, fazia um... E o dono da loja vai estranhar amanhã, porque ele vai encontrar uma luva lá com uma mão só, a outra luva eu trouxe. Então ele vai achar interessante. E flores e essas coisas todas, a Sheila materializava flores, distribuía nas assistências. Né? E com relação a esse movimento da fraternidade que você mencionou no início da entrevista? Nós temos que ir um pouco mais atrás. Segundo nos foi informado, a espiritualidade há mais de 100 anos vinha preparando uma gama de elementos, de espíritos para reencarnarem e implantar esse movimento fraternal aqui na Terra. Capitaneados ou dirigidos pelo nosso irmão André Luiz. Então, vieram, como eu já falei no começo, né, nosso irmão Ló, nosso irmão Jair e outros irmãos que foram aparecendo no decorrer da caminhada para a implantação desse movimento. Então, essa implantação veio ocorrendo até que desabrochasse em grupos de fraternidade que foram criados sob orientação espiritual. Nenhum grupo era criado sem o aval da espiritualidade. E o nome dos componentes do grupo, principalmente da sua direção, eram todas indicadas pela espiritualidade. Se mandavam uma lista com nomes e a espiritualidade indicava quais deveriam ser os elementos da diretoria e componentes da equipe, né? Direcional de cada grupo. Então, veio assim. Então, isso foi uma preparação da espiritualidade. Esse movimento vem até hoje. Apesar de, a nosso ver, por causa dos homens, caiu muito, porque os homens chegaram à conclusão de que eles não precisariam da espiritualidade para estar dirigindo as coisas, poderiam eles mesmos resolver os problemas. Resolvem os problemas, mas leva 3 vezes mais ou 4 vezes mais tempo do que resolveria se a espiritualidade estivesse junto ali. A espiritualidade não deixou ninguém à mão, mas deixou que o livre-arbítrio de cada um atuasse e, logicamente, tem ocorrido atrasos. Quer dizer, eu acho que nós poderíamos estar muito mais avançados nesse movimento de fraternidade, que era um movimento para todo o Brasil, inclusive para o exterior. Chegou-se a fundar grupos no Uruguai e, segundo parece que existe também um grupo na Espanha. Não sei se tem mais grupos, porque nós não estamos mais participando das atividades, né, do órgão controlador desses grupos. Então, nós não sabemos a quantas andam, né? Hoje, a fundação desses grupos. Mas esse aí foi um movimento criado pela espiritualidade. São poucos os que continuam, ainda daquela época. São poucos que participaram desse trabalho, dessas reuniões. Mas nós esperamos que, num contexto, aqueles que estão dando continuidade possam seguir, principalmente seguir aquelas orientações que a espiritualidade deixou para todos. E seguindo isso, nós temos certeza que, com o tempo, o sucesso estará presente, né? Ed, na sua opinião, por que esses fenômenos de materialização luminosa se concentraram num determinado período e depois eles se extinguiram? Esses fenômenos, eles tiveram um auge, né? Logo no início, porque havia interesse da espiritualidade de
mostrar a nós, né, encarnados, das possibilidades desse tipo de trabalho e para que o pessoal perdesse o medo, porque tinha gente ainda que, a hora que o espírito materializava, tinha medo. Então, perdesse o medo. Mas, como nós já dissemos, o objetivo principal da espiritualidade não era ficar deleitando os assistentes, mas sim um objetivo maior, que seria o tratamento de pessoas que precisassem, no campo material ou espiritual. Então, passado um determinado período, a própria espiritualidade falou, bom, agora, a partir de agora, nós não teremos mais os fenômenos. Os fenômenos, as energias serão todas carreadas para o tratamento aos necessitados. Continua ainda o espírito materializado, mas sem aquela luminosidade total, apenas o equipamento que está na mão, às vezes o tórax, né? Porque para não dispersar as energias, né? Transformando essas energias em favor daqueles que estão lá na reunião para receber tratamento. Tanto é que nós tivemos, depois disso, nós tínhamos reuniões onde tinha lá 10, 15, até 20 pessoas recebendo tratamento numa noite. Vários tipos de enfermidades. Então não havia mais coisa. E hoje em dia está muito escasso esse tipo de atividade espiritual, porque já não se precisa mais disso. Com os estudos, com aquilo que já foi feito, com o implantado, e o pessoal já a crer sem precisar de estar testemunhar, né? Aquilo ali. Apalpar, ver, não precisa mais disso. Não precisa mais. Então, as casas atuais ainda existem algumas que têm esse tipo de atividade, né, de reuniões de materialização, tanto em Belo Horizonte como no Rio, que nós temos conhecimento. Mas é dentro daquele escopo da espiritualidade. Tratamento, ajuda ao enfermo, ajuda as pessoas que precisam. E não tem mais a luminosidade, né? E não tem mais a luminosidade. É a ectoplasmia sem a luminosidade. Sem a luminosidade. Então você vê o vulto do espírito, né? Você vê, sente ele pegar em você quando precisa, mas não tem mais. A única coisa que aparece ainda é iluminado, somente o aparelhinho que eles usam para o tratamento. Muito bem. Conversamos aqui, então, com muita satisfação com o Ed Soares. E muito obrigado, viu, Ed, pela sua presença aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos, né, a oportunidade de estar falando de coisas que, para nós, é um passado recente, porque nós vivenciamos praticamente tudo isso. E estamos aí à disposição. Quando precisarem de mais alguma coisa, estaremos às ordens. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe a sua opinião em nosso site